boa tarde a todos. Eu sou a Giovana Araújo, a sócia especialista em agronegócio na KPMG do Brasil. É um prazer ter vocês conosco hoje nessa primeira edição do KPMG Insights. Nós preparamos uma programação completa de conteúdo ao longo dessa semana, dentro da agenda da 20ª Conferência Internacional da Datagro, onde traremos temas relevantes da agenda estratégica das empresas no setor sucroenergético. O tema de hoje é transformação digital, e para falar sobre esse tema, temos aqui 3 craques da KPMG, o Martiniano Lopes, sócio que lidera as frentes de consulting no agronegócio, o Rodrigo Salgado, sócio-diretor que atua no consulting no agronegócio e também é líder do segmento de açúcar e etanol aqui na KPMG, o Luiz Sávio, que é o sócio que atua nas frentes de transformação digital. Boa tarde, Lopes, boa tarde, Salgado, boa tarde, Sávio. O Lopes, o Salgado e o Sávio vão abordar diferentes aspectos sobre a transformação digital. Após as apresentações, teremos 10 minutos de perguntas e respostas. Sua pergunta é muito bem-vinda. A qualquer momento, você pode inserir aqui a sua pergunta no chat. E ao final das apresentações, vamos reunir as perguntas e endereçar aos palestrantes. Eu vou passar agora a palavra, então, para o Martiniano Lopes. Martiniano, é com você. Obrigado, Giovana. Obrigado a todos. Primeiro, a gente, logo de cara aqui, a gente apresenta a nossa ideia sobre transformação digital. Realmente, estamos entrando aí num novo ciclo de transformação, né? E aí vocês veem uma sigla aí dentro junto com a KPMG chamada LIP, né? Eu queria, Salgado, experimente para o próximo slide. Só para vocês entenderem, né, quando aparecer essa sigla, né, no fundo é uma associação aí que nós somos fortes com a Distrito, onde temos a KPMG agregando todo o seu conhecimento setorial, todo o seu relacionamento com as empresas, confiança, né, que nós chamamos de public trust, né, toda a confiança que a gente transmite, todo o conhecimento de consultoria, e aliamos a isso com a Distrito, e esse ano foi também considerada, né, o melhor hub de inovação pela Startups Award. Então, realmente é uma associação que tem o objetivo aqui dentro de trazer a transformação digital na sua amplitude, né? Não só na transformação efetivamente aplicável lá na tua operação, na tua empresa, mas também com o objetivo de analisar o ecossistema e capturar todas as oportunidades dentro de startups que existem no Brasil. Então, essa ideia de conjugação, só para vocês entenderem aí o conceito da letra. Tá? Mas, indo diretamente ao nosso ponto, né, eu acho que a transformação digital está provocando efetivamente uma transformação do modelo de negócio. Né? Nós temos aqui um modelo muito tradicional, que a gente tem vivido muito intensamente, fortemente calcado em transações, um ambiente, uma estrutura muito hierárquica, né? Onde realmente se busca cada vez mais o market share, né? E tem toda a cadeia logística, né? Bem linear, bem definida, né? E todas as experiências, né, que você tem interagido com cada uma das pontas, né, cada um dos seus segmentos, né, cada uma da parte da cadeia de valor. E a economia que a gente está vivendo, a transformação que a gente está vivendo, hoje cada vez mais é uma transformação onde tem cocriação, né, tem várias soluções vindo com co-creation, né, onde efetivamente é importante você estar conectado numa comunidade, você precisa estar inserido num ecossistema, assim como outros ecossistemas vão se inserir você no contexto. Né? Então, trabalhar nessa modalidade de ecossistemas é um elemento importante, né? Porque muitas vezes a parte da aplicação que você vai realizar, você precisa fazer lá na operação, você pode ter essa estrutura já, ou essa solução já rodando no mercado. E você, então, trabalhar em rede é fundamental, né? Trabalhar com ecossistema, e você ter experiências aí do cliente na maneira mais ampla, né? Então, realmente você conseguir interagir e através da sua cadeia de valor, né, através do seu ecossistema, você consegue conectar com seus fornecedores parceiros e, em conjunto, vão desenvolvendo soluções, vão agregando valor e vão entregando mais valor ou mais resultado para os seus clientes. Tá? Então, automaticamente, toda a cadeia, né, todos os elementos que estão na cadeia recebem e se aumenta o valor e se agregam no processo. Então, é uma discussão realmente importante que está acontecendo em transformação do mercado. E vocês veem hoje, por exemplo, as principais empresas que estão hoje no ranking de mais valor são justamente aquelas que têm
a transformação digital no seu core, né, no seu elemento fundamental. Isso está mudando. Né? Nesse sentido, né, quando a gente fala da transformação digital, a gente fala em três principais pilares. Tá? O primeiro pilar, que é a empresa digital, o segundo, cliente digital, e outro, inovação digital. Para vocês entenderem, a aplicação da inovação, da transformação digital, você pode aplicar na tua empresa, efetivamente, buscando o máximo de eficiência da operação com soluções digitais, buscando eficiência operacional, realmente aumentar a sua produtividade através de soluções digitais como robotização cognitiva, inteligência artificial. Tá? Uma outra vertente importante, outro pilar importante é o cliente digital, que chamamos é o client experience, ou seja, toda a experiência do cliente de todo o processo, desde o momento de frente com o cliente, na parte de transformação do processo, ou seja, no back-office também. Tá? Então, você ter alinhamento e ter uma visão clara de todo o cliente é algo realmente fundamental. E outra vertente é a inovação digital, onde você efetivamente começa a discutir novas formas de monetizar, ou seja, novas formas de negócio, nova forma de gerar receita através da transformação digital. Tá? Então, esses são os três pilares da liberação. E um ponto importante, quando vocês estão vendo aqui dentro, então hoje o modelo mais tradicional é onde você tem um modelo de negócio, onde a gente vê a tecnologia como um suporte para a área de negócio. Agora, cada vez mais é diferente. A área de negócio está inserindo no seu core business a tecnologia. A tecnologia deixa de ser apenas um enabler, né? Apenas um facilitador ou uma tecnologia que eu tenho que agregar no meu processo, mas ele começa a entrar dentro da sua cadeia de valor e começa a gerar valor. Então, até o ambiente, né? A tecnologia muda efetivamente o seu valor intrínseco à cadeia de valor. Então, ele começa a participar, ele começa a entrar na discussão estratégica, ele começa a gerar valor, ele começa a gerar novas receitas através da tecnologia. Né? Pode ver, Manuel. Então, aqui tem uma transformação importante que está acontecendo nas empresas. Né? Então, quando a gente olha aqui a mais à esquerda, são as empresas mais clássicas, né? Extremamente horizontal, uma estrutura bem definida, né? E quando a gente vai cada vez mais para a direita, onde você efetivamente tem uma organização mais voltada a uma estratégia mais voltada ao digital, a organização tem que ser muito mais rápida. Aqui fala-se muito, né, uma organização agile, né, onde efetivamente a melhor dos processos da resposta ao mercado é muito mais rápido, muito mais ágil, mais interativo e cada vez mais são grandes implementações de curto prazo que você vai transformando. Naturalmente, você tem uma visão de longo prazo, atingindo o longo prazo, mas a jornada torna-se um elemento importantíssimo na transformação. Então, a organização tem que dar sua forma de configuração, cada vez mais ela vai se virando horizontal, ela vai se orientando por squares, né, por esquadrões, buscando inovação, transformando e aí gerando efetivamente novos negócios. Então, a mudança é constante, né? E quando você olha, por exemplo, a transformação das empresas que estão fortemente hoje no mercado digital, o nascedouro dele é completamente diferente do que tem até hoje. Você olha um Facebook, como é que nasceu e como é que é hoje, né? Você uma Apple, você vê várias empresas aí dentro, o modelo de negócio se transformou continuamente e esse é o espírito do modelo digital, transformação digital. Tá? Então, quais são os principais elementos aí? Pode virar o slide? Os principais elementos que a gente tem que olhar quando a gente vai falando de transformação digital. Né? Primeiro, a gente tem que buscar automação extrema. Né? Então, cada vez mais os processos têm que estar sendo digitalizados, a gente tem que estar trazendo elementos cognitivos, aonde é possível. Então, efetivamente, uma transformação digital passa com uma busca constante, incessante de extrema automatização, de soluções cloud, de soluções de eficiência. Né? Sempre quando vocês estiverem falando sobre transformação, a primeira pergunta é que ser, como é que eu faço, né? Isso aqui por digital, né? Que é o digital first, né? E muitas vezes, né, o nosso modelo mental leva a discutir uma revisão de processo, a mudar um processo aqui, uma estrutura ali. E o primeiro passo fundamental da transformação digital é digital first. Primeiro, qual é a solução tecnológica digital que eu posso fazer a transformação disso? E muitas vezes isso pode transformar, inclusive, o modelo de negócio ativamente. Tá? Quando a gente fala do Customer Last Mile, como eu posso, seja, aqui estou falando de empresas do B2C, ou seja, empresa direto para cliente, né, para consumidor, né, e outras também diretas para cliente, para a indústria, o business to business. Tá? Independente disso, o objetivo eu preciso entregar mais
para os meus clientes. Então, esse last mile é o que eu posso entregar adicional à expectativa do cliente, transformando, utilizando a solução digital, né? Será que eu consigo dar um acompanhamento do status do pedido para o meu cliente de forma digital, né? Será que eu posso capturar, ler a percepção, ou as informações, os inputs que o seu cliente dá e transformar aquilo num serviço ou numa qualidade de atendimento diferenciado? Então, esse last mile torna-se um elemento importante para você capturar a atenção e a confiabilidade e a longevidade e perenidade do seu cliente, né? Criação e reposicionamento de ativos. Tá? Aqui estamos falando efetivamente vocês, né, no setor de vacoleiros, tem muito ativo. É o ativo dos equipamentos rodando 24 horas por dia numa safra, né? Você tem pessoas, você tem tecnologias, tem muitas informações também que tem ali rodando. Como a gente pode monetizar essas informações? Seja realmente gerando valor através dessa inteligência, dessa informação que está disponível. Tem muita empresa interessada em como é que está a operação e como é que eu posso te atender melhor. Muitos fornecedores estão pensando assim. Então, tem elementos que eu posso realmente monetizar. Ou então, como é que eu posso fazer com o meu ecossistema de parceiros usem essas informações e posso trazer mais resultado para mim e para todos no processo. A solução tem que estar, a organização tem que ser adaptabilidade, né? Ou seja, tem que ser adaptável, ágil. Então, nossos modelos de estrutura têm que ser muito responsivas, né? E respondem muito rapidamente e muitas vezes aí dentro com soluções mais horizontais do que verticais. Então, a gente tem que se preparar para isso. E, por fim, o antifrágil. O que é o antifrágil? Não adianta a gente colocar toda a robustez possível para segurar a organização. O importante aqui dentro é a capacidade da empresa entender posições de estresse e tirar de forma positiva. Quantas empresas nessa pandemia, no Covid-19, se transformaram, né? Ou capturaram valor em função dessa fragilidade, desse impacto relevante que foi o Covid-19. Né? Assim como as usinas também, muitas, de alguma forma, conseguiram capturar valor em cima disso. Então, o ponto do antifrágil eu tenho que ter uma organização efetivamente com anticorpos para ler um potencial ataque e capturar sobre esse ataque e matá-lo ou inibi-lo ou então até capturar um valor em cima disso. Tá? Então, esses são os grandes temas das organizações. Né? E quando eu falo agora, a gente fala especificamente do setor sucroenergético, eu diria o seguinte, né, para quem aí está muito tempo no setor, né, a transformação que a gente vai experimentar agora digital no setor sucroenergético é semelhante que a gente experimentou lá no final da década de 90, começo da década de 2000, e com a mecanização da agrícola. Quem viveu fortemente o ambiente rurícola, tem muita mão de obra, a configuração da organização era aquela, gestão de muitas pessoas, né, uma estrutura muito hierárquica, né, forte, muito comando, né? E quando você passou para a mecanização, mudou completamente a estrutura. Você teve que começar a aprender a fazer eficiência operacional, teve que aprender roteirização, otimização da roteirização, né? Teve que colocar inteligência no manejo, inteligência no trato. Então, mudou muito a estrutura, mudou muito o perfil das usinas, né? Com o advento da mecanização. O setor agrobusiness teve uma mudança muito intensa com a mecanização, que inclusive é uma razão do seu grande sucesso. Então esse é um ponto fundamental. A transformação digital vai trazer o mesmo impacto. Né? Nós estamos aí provavelmente uns 5, 10 anos de transformação e vai trazer equipamentos autônomos, né? Que vai trazer questões de conectividades, que vai trazer um data scientist, cientista de dados realmente analisando e capturando, preocupação com modelos de correlação, né, modelos matemáticos que possam tirar mais valor da empresa. Novos negócios vão surgir daqui, da transformação digital, como surgiram também o processo de mecanização. Então, temos aí um novo mundo. Eu diria que a gente tem que estar atento à transformação digital, tanto quanto nós tivemos atrás com a mecanização da parte agrícola. Tá? Eu acho que esse é um ponto relevante do que está acontecendo e tem que estar a par disso daí. Tá? Então, aqui eu vou encerrar minha posição e vou passar para o Flávio, que ele vai explorar mais especificamente agora o Agrícola 4.0 e a Indústria 4.0, e depois o Salgado, no final, vai explorar o Back-Office 4.0. Vamos trazer um pouquinho mais tangível para no campo, né, como isso está acontecendo, essa transformação está acontecendo no campo. Eu passo aqui primeiro para o Salgado para falar sobre a Indústria 4.0 e a Agrícola 4.0. Salgado, é com você. Obrigado, Lopes. Boa tarde a todos. Muito bom estar com todos vocês aqui.
Salgado, por gentileza, se puder. Olha, a ideia aqui que esses primeiros 2 ou 3 slides eu dei um pouco uma visão geral sobre o tema do porquê que há uma aceleração grande no tema de transformação digital, não só nos modelos de negócio que nasceram digitais, como Google, Facebook e outros tantos que a gente conhece, mas também para todos os segmentos, inclusive os segmentos que têm um modelo operacional que poderia, entre aspas, chamar de comoditizado ou mais linear, né? Então, está existindo hoje, né, realmente uma revisão de modelos lineares, por mais que esses modelos lineares efetivamente sejam a grande maioria da composição do PIB brasileiro hoje, especialmente no mercado agrícola, para um modelo que pode aproveitar, né, o desenvolvimento de outros modelos de negócio, ou não só modelos de negócio, mas também melhorias de eficiência operacional para o modelo que hoje ainda fundamentalmente é o modelo linear. E aqui um tema interessante é que não necessariamente deveria haver, né, uma transição dos modelos lineares para os modelos chamados de ecossistema, de plataforma, um tombamento de todo o modelo de negócio. Eu não acho isso nem que seja razoável. Mas é possível você enxergar algumas partes desses processos atuais, né, e entender, por exemplo, que o processo logístico ou o processo agrícola na produção ou o processo industrial de processamento, ele pode ter também, sobre essa ótica, um pouquinho talvez mais encerrada, também uma visão de plataforma. Ou seja, você pode ter muitas contribuições do ponto de vista de desenvolvimento de tecnologias que podem ajudar a acelerar a eficiência operacional do modelo, né? Então, para um modelo de negócios que não tem controle sobre o preço, ou seja, que o preço é dado pelo mercado internacional e que precisa ser muito eficiente operacionalmente, e que muitas vezes a velocidade de desenvolvimento de novas tecnologias ela é muito alta, você contar com a contribuição dos stakeholders que estão no entorno de cada um desses modelos de negócios e com todo o ecossistema e desenvolvimento de startups, por exemplo, e todo o desenvolvimento que essas startups estão fazendo para o segmento, pode contribuir muito para acelerar essa eficiência operacional e, no médio prazo, acelerar para novos modelos de negócio. Salgado. Então, aqui um exemplo que está mais ligado, né, por exemplo, ao setor automotivo, mas um pouco de como funciona a diferença entre o que é uma cadeia linear, né, que enxerga ali no item 6, se vocês observarem, o cliente bem pequeno, em que ele recebe um pacote de serviços e o ativo dele, por exemplo, que é o carro, e não tem muito o que fazer com aquilo ali, ou seja, a experiência que ele espera ou a necessidade que ele tem de utilização desse ativo, ela é limitada ao que o mercado efetivamente pode oferecer. Porque o que acontece é que a leitura hoje de quem está oferecendo esses produtos e serviços é uma leitura, ou era uma leitura muito pobre do ponto de vista de informações, né? Então, hoje, com a aceleração de 2 ou 3 elementos aí muito fundamentais, com a aceleração da internet ou da banda larga, com a aceleração da capacidade computacional, né, e com a aceleração dos modelos de rede, ou seja, de você ter uma possibilidade de ter a digitalização muito capilarizada, o volume de informações que você tem para poder oferecer novos modelos que sejam mais centrados numa necessidade do cliente, ele é muito maior. Então, por exemplo, esse ativo hoje desse cliente nesse modelo linear é um problema do cliente, né? Ele não é um problema da cadeia. Então, Salgado, se puder, por gentileza, passar para o próximo. O modelo que pressupõe uma nova cadeia de valor passa a ter o usuário, o cliente, um pouco como centro dessas necessidades, né? E não necessariamente a necessidade desse cliente, quer ele seja um cliente pessoa física ou jurídica, por exemplo, seja fazer a depreciação de uma colhedeira ao longo dos anos financiada. Não necessariamente esse seja o modelo, mas ele poderia, por exemplo, né, como já existem situações em outros setores, de comprar disponibilidade. O que eu compro aqui é disponibilidade. Ou, eventualmente, de eu poder usar esse ativo que eu tenho hoje,
através do oferecimento, através de plataformas digitais, quando ele não está sendo utilizado, quando ele está disponível numa impressão, por exemplo, para outros não concorrentes, mas outras empresas que possam fazer com que esse ativo esteja mais disponível durante um maior número de horas. Tá bem? Bom, Salgado, por gentileza. Bom, agora, o que eu queria comentar aqui é indo um pouquinho mais para casos talvez um pouquinho mais concretos, né, dos movimentos que a gente tem visto no segmento, de uma maneira geral, no campo, para o tema do que as plataformas digitais e do que o tão falado dado do campo tem dado de efeito no mercado, né? Interessante observar isso aqui, uma reflexão que a gente fez no estudo do mercado americano, né? E é o seguinte: os últimos movimentos de fusões e aquisições no mercado americano tiveram sempre, as maiores operações estiveram muito atreladas, né, a empresas que sabem ou que querem dar valor aos dados, quer seja do ponto de vista da eficiência operacional, quer seja da ativação de novos modelos de negócio, né? Então, um dado clássico, né, e que todo mundo obviamente conhece, foi quando a Monsanto comprou a Climate Field View. Foi um investimento bastante robusto, talvez a maior transação de agritech dos últimos anos, um investimento que chegou a quase $1 bilhão, ou efetivamente $1 bilhão, para uma empresa que trabalha usando dados que vêm do campo, né, para melhorar efetivamente a eficiência operacional. Mas uma reflexão interessante de quem é esse dado hoje? Esse dado hoje não é de nenhuma dessas empresas que estão querendo tratar esse dado. Então, me parece, né, de uma maneira geral, que o dado, que é o que tem maior valor, né, e não é o tratamento do dado. O tratamento do dado, obviamente, que ele valoriza o dado que vem do campo, quer seja para melhores modelos operacionais ou novos modelos de negócio, quer seja para ele ser trabalhado por uma startup ou por um fornecedor de vocês, mas o maior valor é de quem tem o dado, né? Então, me parece que existe uma grande e interessante oportunidade para as empresas que detêm o dado hoje poder oferecer esse dado, né, para que ele possa ser utilizado por essas empresas ou mesmo ele gerar mais valor e usar esse dado para a sua eficiência operacional ou para oferecer isso para o mercado através de novos modelos de serviço. Por que isso é possível hoje? Há uma aceleração enorme da conectividade no campo, né? Há uma aceleração enorme de todos esses elementos que eu comentei com vocês, ou seja, de uma capacidade computacional grande, de um volume enorme de plataformas que dão a capacidade de desenvolver e oferecer serviços através desses dados. Então, o custo desses investimentos, né, os investimentos em tecnologia que antes, eventualmente, poderiam pressupor um investimento equivalente à implementação do ERP, hoje já não são mais proporcionais nos temas ligados à digitalização. É possível, sim, né? E essa é um pouco a nossa filosofia, olhar as oportunidades do mundo digital para o campo sem necessariamente você fazer investimentos que sejam excessivamente robustos, mas sim aproveitar a atual base tecnológica e acelerar essa atual base tecnológica para melhorar a eficiência operacional. Obviamente que aí existe um elemento que é o elemento talvez central no tema da transformação digital, que é culturalmente, ou se as pessoas estão digamos assim, preparadas para fazer esse movimento, então esse é um elemento muito relevante. Mas sobre o aspecto da identificação do problema, ele sempre vai ser o mesmo. Eu posso acelerar ele ou não através de um modelo digital. O problema, vocês conhecem. A ferramenta digital é que deveria ser a aceleração. Mas o problema, que é o aspecto principal, eu diria que está na mesa, né? Ele é muito mais evidente para vocês do que para qualquer outro jogador dentro do mercado, né? Salgado, por gentileza. E aqui, né, uma visão, digamos assim, um pouco mais prática, né, que a gente vai descendo um pouquinho no nível dos processos, né, do que poderia gerar, tanto do ponto de vista de eficiência operacional, quanto novos modelos de negócio, uma modelagem digital dos processos,
uma das coisas que a gente observa é que existe, obviamente, uma maturidade no campo, e na maioria das operações dos nossos clientes, para processos, vamos dizer assim, cilados, ou seja, existe eficiência operacional para o processo A, B ou C. Mas, eventualmente, existe uma correlação entre esses processos, entre a eficiência dos dados que andam e que caminham, que se correlacionam entre esses processos, que, eventualmente, não está sendo aproveitado. Né? Ou seja, uma convergência em tudo que vem dos dados da operação agrícola, da industrial, do ERP, e a convergência dessas informações, desses dados, pode gerar grandes oportunidades, e essas oportunidades elas vão da eficiência operacional, né? Ou seja, de retornar o investimento tecnológico para fazer essa informação que vem da base, ou vem do sensoramento de toda a base, ou das bases de dados dos ERPs, por exemplo, fazer com que isso gere uma eficiência operacional que hoje não existe. Mas, ao mesmo tempo, as plataformas digitais, elas podem disponibilizar essas informações e esses problemas, né, para o mundo das startups, para, por exemplo, ter uma coparticipação entre vocês e um modelo de startups para poder acelerar novos, por exemplo, algoritmos que poderiam melhorar a margem da operação de vocês. Né? Então, aqui é uma visão realmente ampla, né? Existem várias fases de um processo para que a gente possa modelar isso daqui, mas eu insisto que o maior elemento aqui, que é a identificação do problema, ele está nas mãos de vocês. A plataforma digital, ela não necessariamente ela deveria representar eu diria assim, uma resistência, porque ela não é um investimento hoje relevante. Ela pode ser um investimento importante, mas desde que combinada com o retorno desse investimento ao longo do tempo, desde que a gente faça um processo de atacar os elementos adequados, né, e fazer um processo de maturidade da transformação digital à medida que a cultura dentro da organização vai crescendo. Né? Salgado, por favor. Bom, e por último aqui, uma reflexão que pode mapear assim, um pouquinho mais, com elementos mais estratégicos, né? E como deveria ser esse movimento, né? Obviamente existem várias camadas que a gente pode olhar para baixo um pouco dessa informação, né? E aqui eu insisto, não necessariamente, ou seja, nenhuma empresa, por exemplo, precisa ter uma rede 4G na sua operação de campo, ou mesmo 5G, para poder fazer um processo e iniciar um processo robusto de transformação digital. Hoje, muitas das tecnologias, por exemplo, já estão implementadas hoje para fazer a comunicação entre as colhedeiras, com redes mesh, com outros tipos de tecnologia, elas já são suficientes para que os dados que a gente recolha da operação, elas possam já gerar modelos de eficiência operacional ou modelos de algoritmos que ajudem a desenhar uma estrada assim, relevante para a transformação digital no futuro. Então, dos dados disponíveis hoje aos dados que vão ser disponíveis no futuro, com a integração das várias bases, dos centros de operações agrícolas, do ERP, para a estruturação desses dados, para que isso possa virar a ser, por exemplo, uma fábrica, né, de oportunidades que, de um lado, atacam a eficiência operacional, e a relevância aqui é que a eficiência operacional ela traz uma melhoria do EBITDA imediata, desde que a gente saiba identificar exatamente qual é o problema que a gente está atacando, o mais relevante, e do outro lado, né, para quem tem a ambição de poder não só tirar o fluxo financeiro da digitalização para melhorar a sua eficiência operacional, mas também tirar um fluxo financeiro de outros modelos de negócio que, por exemplo, alguns dos fornecedores de vocês, eu tenho certeza, estão sedentos aí para comprar informações, dados de vocês, dados tratados, para que possam monetizar isso daí. Né? Então, Salgado, eu acho que era isso que eu tinha. Eu passo o bastão aqui para o Salgado, que vai conversar sobre um tema também que é muito relevante e que não pode ser desconectado dessa minha conversa aqui, porque fala de um processo de digitalização relevante dentro do ambiente de back-office, né, Salgado? Aí. Legal, Sábio. Obrigado aí pela palavra, Lopes, Giovana. Boa tarde a todos também. Realmente um prazer estar com vocês nesse evento importante para o setor de renome. Vamos falar um pouquinho do back-office 4.0 e aí eu faço uma primeira reflexão, né, olhando para
as mudanças que o back-office vem passado, né? Onde a gente vê bastante os sistemas de registros aí, formas de apontamento, sistemas de contratação, novas plataformas, novas competências surgindo. E os próprios sistemas de inteligência estão em constante transformação, né? Algumas décadas, a transformação digital tomou seu espaço em nossas vidas, né? A gente pode, como cada um de nós sabemos, aí a dependência de um computador para trabalhar, dos seus smartphones para se relacionar, dos aplicativos para resolver as questões corriqueiras, do dia a dia e da internet para tudo, né? Então, as organizações isso não é diferente também. Até a década, e aí como a gente vê no slide, aproximadamente 2000, tínhamos aí o centro de serviços compartilhados e silos funcionais, os sistemas, né, os ERPs monolíticos e com localizações físicas nas suas próprias estações, foco no controle versus a transformação de valor e muita utilização do Windows e basicamente muito uso aí dos Excel, né, de todos os pacotes aí do Office, né? E hoje, né, como que a gente já enxerga hoje? Já existe aplicativo para tudo, o CSC vem surgindo aí de forma global, integrado aos seus negócios. A gente já vê bastante parceiros estratégicos, como o Lopes comentou, cientista de dados, nuvem em qualquer lugar, ou seja, né, a gente já consegue fazer bastante rotinas completamente à distância, automação dos seus processos robóticos e uma busca pela expansão fortemente aí da inteligência artificial. E o futuro, bom, o futuro a gente já começa a vislumbrar aí insights digitalmente viabilizados. Existem assim, diversas pesquisas e estudos, né, sobre os impactos, sejam eles, né, positivos ou negativos, que a tecnologia e o mundo conectado trouxeram para as organizações. Entretanto, assim, é impossível a gente negar que essa conexão ampliou de forma exponencial, né, a nossa capacidade de produzir mais em menos tempo. Encurtamos aí as distâncias, né? A gente vê através de videoconferências, reuniões que antigamente era muito forte fisicamente, agora sendo feita remotamente. Novas profissões que estão surgindo, né? Estão sendo criadas e otimização de centenas de tarefas, né? E essa é a arte do possível, gente, né? Expectativas é que a área de back-office mudará drasticamente, né? Onde a gente vê aí dentro dessas 4 dimensões de um processo de automação limitado, né, e baseado em regras para uma nuvem em todo lugar. Processos viabilizados pela inteligência artificial, ou seja, tudo automatizado. De conjuntos e dados extremamente diferentes, análise reacionária por uma outra ótica já para dados como ativo, e aí como o Sábio comentou, né, como a gente monetiza, tira mais valor de tudo aquilo que você já tem como histórico, que já é criado, que já está na essência, no DNA das organizações, né? Atender as demandas e atender de uma forma estratégica gerada até por essa visão da inteligência artificial. Na terceira dimensão, de uma força de trabalho baseada em tarefas, né, em um tino muito digital limitado, para um back-office como serviço. Ferramentas certas para determinação e inovação pura. E, por fim, dos grandes centros globais de serviços empresariais para os centros virtuais de excelência e mão de obra menos transacional de qualquer lugar do país, né? Tudo como um serviço. Então, essa é a ótica que a gente enxerga fortemente das grandes mudanças que acontecerão e vem acontecendo dentro do back-office 4.0. Aqui, pessoal, destacamos aqui algumas possibilidades de soluções para a transformação digital do back-office 0, né? Então, a gente vê fortemente aqui mudanças, né, de texto para voz, e aí você tem as funções feitas automatizadas, muito ágeis, linguagem natural, imagens sendo digitalizadas com leitores, tradução, né, de voz para texto, texto para voz, áudio, sons, e seus APIs que estão sendo muito fortemente criados dentro das organizações. Aqui a gente traz só algumas possibilidades
deste mundo novo que o back-office 4.0 tem vivenciado. E eu trago também alguns exemplos do que nós temos praticado e visto muito fortemente aí dentro das organizações. Aqui tem uma animação, mas basicamente aqui é um leitor digital, onde você consegue fazer um escaneamento já de notas fiscais, contratos, documentos, e ele vai automaticamente pincelando, capturando as principais informações, as mais críticas, de forma ágil e uma velocidade que você não teria isso com uma interação humana. Então, a gente já vê muito forte essas ferramentas sendo aplicadas, sendo construídas, e trazendo bastante frutos aí nas organizações. Os chatbots, né? Acho que todos já tiveram aí a oportunidade de ter interação com algum chatbot, mas são crias, né, dessa evolução digital, né? Gerados pela necessidade de estreitar relacionamentos e permitir o estabelecimento de uma comunicação imediata, ao passo que também possibilite a redução de custos operacionais e a capacidade de resposta das empresas e organizações para os seus usuários, né? Então aqui a gente traz dois exemplos. Um deles é a Kelly, né? É uma especialista aí em auxiliar a organização, no caso aqui a KPMG, né, o Lisa Kelly, onde a gente tem a interação com ela para procedimentos e de riscos. Também temos o Durval, uma referência do setor de automóveis, também característica de interação, de poder trazendo respostas, né, real time e online para o usuário, de forma mais tempo e com respostas mais assertivas. Trazemos aqui também um pouco do que nós enxergamos e já temos visibilidade aí de algumas automações aplicadas especificamente na área de finanças, tá? Então aqui eu trago alguns exemplos que a gente vê dentro de alguns processos. Então, por exemplo, dentro de uma central de atendimento, os chatbots trazendo essas interações. Com tudo isso, quais são os grandes ganhos, né? A gente tem os ganhos quantitativos que a gente consegue verificar através de otimização dos recursos dos profissionais e também os ganhos qualitativos. Então, vou passar rapidamente aqui algumas visões dentro da central de atendimento, dentro da tesouraria, com base de dados desses robôs, contas a pagar, contas a receber, então identificando os pagamentos diretos dos sites, inclusão Serasa, exclusão. São robôs, são automações já prontas para você plugar dentro dos seus ERP, das suas funções, seus processos, de modo que você otimize tanto em recursos como em qualidade. Parte de crédito, então pesquisa de CNPJs, anexar documentos, replicar alguns pareceres e a parte de cobrança. Tá? Como eu disse, então, alguns benefícios quantitativos e benefícios qualitativos. De forma geral, a gente vê fortemente aí a governança dos seus processos, ou seja, você tem as regras de negócio bem estabelecidas, bem discutidas, isso te traz uma segurança, uma governança melhor dos seus processos. Organização, você tem uma linearidade, uma uniformidade das suas entregas, buscando uma qualidade e entregas de forma de alta performance, né? E autonomia. Então, você tem, né, mais velocidade, processamento sendo feito em horários estendidos, conciliações mais rápidas e, obviamente, uma escalabilidade dos seus processos. Tá? Então, esse é um pouco assim, o panorama que a gente gostaria de trazer sobre o back-office 4.0. Eu acho que a mensagem principal é que, de fato, essa transformação está acontecendo e a gente já vê isso fortemente dentro do setor, especificamente aí no setor sucroenergético, a gente já vê algumas empresas já se destacando e buscando fortemente este novo mundo aí do back-office 4.0. E agora a gente encerra aqui essa primeira etapa, a gente abre agora para um bloco aí de perguntas e respostas, né, Giovana? Temos aí algumas perguntas já no nosso chat. Sim, temos algumas perguntas aqui no chat. Eu acho que a gente pode começar com essas duas perguntas aqui. O André
Gilding fez a seguinte colocação, né? Como colocar todos esses conceitos da transformação digital, Agro 4.0 na prática, para o pequeno e médio produtor rural, ou PMS, que estão em toda a cadeia produtiva do agro e que não tem acesso muito facilitado às novas tecnologias e sem um mindset digital, né? Então, Lopes, quer pegar essa pergunta? Uhum. Eu quero sim, tá? Bom, a transformação digital está entrando para um nível que efetivamente é importante as pessoas, né, a gente entender a transformação mental, né, desse ciclo aqui. Tá? E o modelo, como vocês viram, ele requer realmente uma organização agile, né, que tenha no mindset a discussão efetiva da transformação. Um ponto importante para a gente entender é que há muitas soluções digitais que estão disponíveis já. Tá? Então, quando a gente fala efetivamente, por exemplo, em startup, não só em startup, mas quando a gente fala de soluções mais amplas, aqui no mercado, que tem muitas empresas grandes aí que têm soluções já disponíveis no mercado, digitais, para a utilização no mercado, ela dá um salto, ou seja, em vez de ter um investimento efetivamente de construção, de desenvolvimento, a solução já vem já empacotada, pronta, é uma questão de absorção e introdução dessas soluções. E muitas dessas soluções têm muito conceito de as a service, ou seja, é um serviço, você paga por serviço. Então, esses são algumas soluções que você tem disponibilidade efetiva de solução digital no mercado, onde você não precisa fazer investimento, aquele capex inicial, aquele aporte inicial, e você começar a trazer soluções realmente fáceis de utilizar e as ações. Tá? Então, em vez de você olhar o CAPEX, você torna ele como OPEX. Tá? E requer efetivamente uma discussão do seu âmbito. Né? Oi, você quer falar, Fábio? Eu queria só ajudar aqui na reflexão, que talvez um caminho interessante aqui, que a gente também tem observado, e porque a gente está muito próximo aí dos ecossistemas de startups, né? E existe realmente aqui no Brasil uma infinidade dessas hubs de inovação, de que é possível, né, que nesses ambientes que necessariamente são mais colaborativos, né, você poder ter acesso às mais novas tecnologias e poder não só ter acesso ao que está se desenvolvendo e ao que está escalando e ao que pode ser utilizado não só pelas grandes empresas que têm maior capacidade de investimento, mas também pelas menores que também têm necessidade desse modelo de investimento até para adequar seus modelos de negócio e serem mais ágeis, mas também a possibilidade, né, de poder desenvolver e desenhar problemas em conjunto, né? Ou seja, existem muitas empresas que não estão com os pés no agronegócio, mas desenvolvem coisas para o negócio, estão procurando empresas que têm um problema para ser resolvido. Tá? Então, muitas vezes, esse problema para ser resolvido pode gerar, por exemplo, parcerias de desenvolvimento de negócios conjuntos. Do lado você tem o conhecimento, do lado tem o problema, do outro lado você tem o conhecimento tecnológico, e a junção dessas duas coisas pode dar uma boa perspectiva assim, a longo prazo, a um custo bem menos agressivo. Fora o fato também de que existem hoje um conjunto grande de soluções, né, de custo baixo e de custo atrelado a serviços, a pequenos serviços mensais, né, disponíveis no mercado em plataformas que são escaláveis. Talvez não tão customizadas, mas que também tenham, para alguns modelos de negócio, praticamente o mesmo efeito de eficiência operacional. Né? É isso. E aí reforça bem a questão de eu ter que fazer toda a construção, né, todo o desenho da solução, e ter investimento forte de CAPEX. Essas soluções aí estão disponíveis que a gente pode escalar e desenvolvê-las, né, implementá-las a um custo mais competitivo. Interessante. O André coloca ainda aqui uma questão adicional em relação aos dados. Então, na sua opinião, quem é o dono dos dados? O produtor rural, o integrador, a Agtech, que tem a solução? Né? Essa é uma boa discussão aí também dentro desse universo de transformação digital e inovação. Sávio, quer pegar essa? Pode ser uma pergunta
simples, mas não tão simples assim, porque se reconhece, né, que para você fazer alguma coisa com os dados, para que tenha um valor, às vezes precisa de um modelo de escala que muitas vezes quem está produzindo o dado, né, quem está no campo, no meu modo de entender, o dado é de quem trabalha o campo, é dali que é tirado o dado mais relevante, que é o dado da produção, da velocidade da colhedeira, do consumo lá na ponta, da capacidade de produtividade por hectare. Então, tudo isso é um dado que é produzido porque toma uma ação lá na ponta, né? Então, esse dado, para mim, é o fator central de todas as coisas. Mas, obviamente, que muitas vezes esse dado não tem escala mesmo em grandes produtores. E deveriam, para se ganhar escala, e ganhar escala global, e a vantagem do dado e da digitalização é que você não necessariamente precisa estar restrito nem a um determinado estado, nem a um país, mas você tem realmente um jogo global, é de que você precisa oferecer esses dados para alguém que tenha capacidade de escalar, ou combinar um conjunto de empresas do mesmo segmento que ganhem robustez e volume de dados suficiente para poder criar, a partir de uma determinada plataforma, né, que tenha ações ou equities de vários atores aí, possa oferecer isso para o mercado. Assim, objetivamente, eu acho que o dado pertence a quem trabalha o campo. Agora, obviamente que ele precisa de integradores e de plataformas para que esse dado seja trabalhado e de gente desenvolvendo em cima desses dados para criar algoritmos novos que podem servir para eficiência operacional ou para escalar novos modelos de negócio. Tá. Completando a resposta aí, Sávio, eu acho também a questão a importância de estar no ecossistema, né? O dado sendo desenvolvido no campo, ele pode ser interessantíssimo para quem está, por exemplo, desenvolvendo os equipamentos de campo, né? Ou para quem é um produtor que está produzindo herbicida, os adubos. Então, essas informações em conjuntos, trabalhadas em conjuntos, podem levar a trazer um valor realmente relevante para todos do ecossistema, né? Então, naturalmente, o dado é de quem está produzindo, efetivamente, ele é o dono do dado, e ele pode transformar esse dado através de correlações no algoritmo que pode aumentar sua eficiência operacional, ou seja, ele pode gerar valor na eficiência operacional, como ele também pode disponibilizar esses dados por uma discussão mais próxima com provedores de equipamentos para melhorar rapidamente os seus equipamentos e, sim, você está monetizando os seus dados ao uso, né, de um ecossistema. São mecanismos que temos aí pela frente, né? E cada vez o mercado vai trabalhando mais. E, no fundo, é um novo petróleo, né? Que tanto se fala aí dentro, que é realmente os dados que estão acontecendo no campo em real time, né? Online real time, que dá uma disponibilidade para você capturar eficiência, para você reduzir danos ou perdas ou impacto na manutenção, que dá uma alavancagem fantástica de resultados. Excelente, excelente. Eu queria aproveitar então vocês aqui, né, para a gente tentar capturar um pouco essa fotografia, essa maturidade da transformação digital no setor. Então, primeiro eu queria perguntar, assim, a gente sentiu que o setor ele passou por diferentes momentos, né, ao longo dessa pandemia. No primeiro momento ali, um choque, né, importante ali, muitos investimentos foram congelados e a gente já vê aí o setor se movimentando agora, né, os preços se recuperaram, a desvalorização cambial também trouxe um preço interessante em reais para o açúcar. Então, eu queria perguntar para vocês já estão sentindo aí uma aceleração, um aumento do apetite pela transformação digital, né, em acelerar essa jornada. E eu queria também capturar com vocês a visão, assim, qual é o nível de maturidade da transformação digital e agora olhando especificamente para o setor de açúcar e etanol? Na visão de vocês, como é que é essa maturidade e qual é o desafio que se coloca aí para frente? Lopes, Salgado, quem começa? Eu posso começar aqui falando de como foi a apresentação, né, de trás para frente, assim, do ponto de vista de
do back-office 4.0, né, a gente enxerga ainda que, em especial as usinas, né, tem buscado elevar o seu nível aí de automação, robotização, através dessas soluções digitais muito timidamente, né? São soluções muito caseiras e muito pontual, assim, sem olhar para todas as tecnologias disponíveis dentro de um ecossistema. Acho que como o Lopes comentou na apresentação dele, né? Fazer de forma pragmática, estruturada, uma primeira análise das disponibilidades de tecnologias no setor. E a recomendação é que exista assim uma discussão mais estruturada, porque não é simplesmente fazer uma digitalização dos processos, né? Você pegar lá um processo de comprar, um processo de contratação e digitalizar. Tem toda uma plataforma que precisa ser construída para capturar ao máximo de fato esses ganhos através de dados, monetizando. Enfim, eu acho que essa é um pouco a visão que eu gostaria de trazer aqui com relação ao back-office 4.0. Deixa eu trazer um ponto importante nessa discussão, que é a transformação do modelo mental. Tá? Uma transformação digital, o modelo mental que a gente tem, né, e a gente percebe muito, em especial quem tem filho pequeno, está rapidamente vendo eles mexerem nos aplicativos, nos devices aí, né? Claramente, esse é um modelo mental fortemente de experimentação. Tá? É um modelo diferente, né, de relacionamento. Então, um dos exercícios fundamentais da transformação digital é você preparar, né, os teus colaboradores para essa transformação, né? Tendo clareza de quais são os modelos, né, quais são aqueles atributos importantes que a gente tem que alcançar no longo prazo e começar a trabalhar isso, porque vai requerer, por natureza, formação de pessoas, né, experimentação. Então, você, por exemplo, montar modelos de experimentação com squads, né, com os padrões de time, discutindo uma inovação, implementando uma inovação, é uma mudança natural de cultura, de aprendizado, né? E você também trazendo cada vez mais para a tua organização as pessoas aí do milênio, né? É o time realmente que tem mais esse modelo mental, que também contribui, né? A gente não tem que olhar essa nova geração como uma geração para você em conflito, né? Mas que tem que agregar a experiência da geração que está hoje aí operando, está dirigindo as grandes empresas, com essa geração que está vindo com a inovação, né? Essa transformação do modelo mental é um dos grandes desafios que as empresas vão passar. Assim como lá atrás nós tivemos uma grande mudança de currícula para mecanizado, como eu disse, nós temos uma mudança de modelo mental forte, tá, agora. Complementando aqui um pouquinho, queria vou imaginar aqui um exemplo prático do tema que o Lopes comentou, né, de fazer na prática. Por exemplo, se a gente pegasse, por exemplo, um elemento de manutenção preditiva no campo, por exemplo, olhando o índice de quebra de uma faquinha, de uma colhedeira. Eu tenho essa informação disponível hoje, a maioria de vocês tem essa informação disponível. Ela é uma informação real. Eu consigo usar essa informação para antecipar, por exemplo, a manutenção no maquinário e ganhar uma disponibilidade de hora de máquina no campo maior. Sim, isso é possível. Essa informação está disponível? Sim. Precisa de um grande investimento do ponto de vista tecnológico para isso? Não. Precisa de um grande investimento do ponto de vista de mudança de conhecimento das pessoas? Não. Obviamente que hoje talvez esse conhecimento não esteja da correlação desses dados aí relevantes, não esteja hoje dentro das usinas, mas com um custo muito baixo, vocês podem atacar esse elemento que pode aumentar o índice de máquina disponível, colhendo, muito relevante. E um tema simples, né? Simples, por quê? Porque esse dado está disponível. O que a gente precisa fazer é olhar esses dados, correlacionar esses dados, antecipar esse problema, e é possível fazer isso através de uma análise de dados do que está acontecendo lá na ponta, e isso pode ter um impacto tremendo em termos de investimento, de produtividade e de investimento em novas colhedeiras, reduzindo o CAPEX, melhorando o EBITDA, e uma série de coisas que são extremamente relevantes para vocês, né? E não preciso de uma rede 5G para isso, não preciso de uma rede 4G para isso. Os elementos tecnológicos hoje, que já existem hoje, já são muito relevantes para você escalar e atacar um problema desse.
Excelente, excelente, né? Você já falou da conectividade, sabe? Eu ia te perguntar justamente isso, em que medida a conectividade é de fato um gargalo ou não, né, para essa jornada de transformação digital. A gente tem visto muito esse debate, a gente é muito otimista, né, com toda a chegada dos 5G aí, e o que isso pode acelerar no setor, né, do ponto de vista de transformação digital. O Lopes mencionou o mindset, né, você chegou a mencionar agora a conectividade. Eu queria te perguntar, né, na tua visão, quais são os principais desafios para o conceito de indústria, para implementar esse conceito de indústria 4.0 ou agrícola 4.0, na tua visão? O que poderia ser um grande, o que é desafio, portanto, o que poderia ser um grande acelerador dessas agendas nas empresas do setor, né? Olha, eu acho que o aspecto, como eu comentei, acho que durante a minha apresentação, eu acho que o aspecto principal, que é o conhecimento do problema em si, a ser atacado pela digitalização, esse conhecimento está muito mais do lado dos nossos clientes do que efetivamente da gente, né? Porque a gente não está lá no dia a dia, né? A gente está lá acompanhando, obviamente, em vários projetos, mas esse conhecimento profundo está com vocês. Esse acho que é um primeiro aspecto. O segundo aspecto é onde deveria ser atacado, né? De que forma poderia ser desenhado um caminho adequado para se começar um processo de transformação digital, né? No meu modo de entender, ele deveria começar por onde o impacto maior e o retorno maior, né, para os acionistas, para os principais executivos e para a própria operação, ele é mais evidente, ele é mais sensível, né, porque isso gera um otimismo que foge de uma sina, muitas vezes, que os projetos de transformação digital têm, de cair numa espécie de sempre fazer um piloto e esse piloto vira um purgatório, porque você não consegue identificar o que esse piloto vai te trazer no longo prazo. Então, é muito importante saber-se onde quer se chegar com o investimento e com os projetos. E eu acho que a melhor maneira, né, é olhar um pouco o que se tem em termos de investimentos já feitos em tecnologia. Estou certo que a maioria dos senhores tem boa parte de elementos relevantes tecnológicos que precisam ser ativados com algum investimento em pessoas, em estratégia para se atacar o problema correto, né? E em tecnologia, né? Então, eu começaria sempre por problemas muito concretos que vão tendo impactos pequenos na operação, que vão ganhando o que a gente chama de inovação incremental, né? E que vão gerando uma cultura no seu entorno, assim como se fosse uma pedra no lago, né? A pedra, quando cai no lago, ela vai fazendo círculos concêntricos, né, no seu entorno e vai aumentando à medida que esse efeito da pedra que caiu inicialmente no lago vai permeando por toda a organização. Excelente, Sávio. A gente está se aproximando aí, né, do encerramento do nosso painel, né, KPMG Insights sobre transformação digital. Então, eu queria agradecer você, Sávio, ao Lopes, ao Salgado e agradecer também a todos vocês que estiveram conosco durante esse painel. Daqui a pouco, às 15h30, a gente vai ter a primeira edição do KPMG Two Time, que é um bate-papo com líderes do setor, e teremos um convidado muito especial, que é o Fábio Venturelli, CEO da São Martinho, que vai dividir conosco a experiência do grupo nesse tema, transformação digital, né, também as suas visões. Então, será um prazer ter você conosco aqui daqui a pouquinho, às 15h30, para a gente ouvir o Fábio sobre esse tema. Né? Para acessar toda a nossa programação da KPMG, ao longo dessa semana temos uma extensa programação, preparamos com muito carinho para vocês. Basta visitar o nosso stand na feira virtual da conferência ou acessar a KPMG Brasil nas redes sociais, no LinkedIn. Né? Temos toda a programação detalhada por lá. Né? Então, queria deixar uma boa tarde aqui, daqui a pouco, né? Então, até daqui a pouco, no próximo painel. Obrigada a todos. Um abraço. Obrigado a todos. Obrigado, pessoal. Até mais. Boa tarde a todos. Bom evento.